pedido de perdão, aceita o nosso louvor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, está conosco nesta noite o reverendo Davi Luna. Reverendo Davi Luna é pastor da Igreja Presbiteriana Doulos, em São Luís, no Maranhão. Casado, tem 2 filhos. Esse querido irmão também dá uma expressiva contribuição à Igreja Presbiteriana do Brasil, através do PMC, que é Plano Missionário Cooperativo. Ele é o secretário executivo desse braço missionário da igreja. Ele vem envolvido há muitos anos na plantação de igrejas e ele, então, foi chamado a dar essa contribuição para a nossa igreja, em parcerizar com igrejas e presbitérios e sínodos a plantação de igrejas presbiterianas pelo Brasil. Ele roda bastante o Brasil, tem uma agenda bastante apertada, mas a convite do conselho, ele abriu a sua agenda e gentilmente está conosco hoje, já pregou aqui na nossa igreja do São Brás, e agora temos o privilégio de ouvir a palavra de Deus através do seu servo. Muito obrigado, reverendo, que Deus o abençoe. Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam sempre nossas companheiras diárias e que sua bondosa mão nunca se aparte de nós. Deus seja louvado. Eu reitero meus agradecimentos, reverendo Levi, ao Conselho da Igreja. Para mim é uma honra compartilhar da Palavra de Deus num ano tão simbólico, num ano tão significativo para com os irmãos do centenário dessa igreja. Sou muito grato a Deus por isso e espero que o Senhor nos use hoje para não só edificar os nossos corações, mas também para nos admoestar e nos ensinar. Antes de mais nada, eu tenho, sempre que falo a primeira vez em um lugar, eu tenho 3 pedidos. O primeiro deles é que vocês orem pelo PMC. O Plano Missionário Cooperativo de nossa igreja hoje, ele atua na gestão e no acompanhamento de 158 projetos no Brasil inteiro. E eu digo a vocês, o Brasil é muito grande. Eu sei que a gente aprende nos livros de geografia que o nosso país tem dimensões continentais. Só que quando a gente vai rodar as dimensões continentais, aí tu imagina o quão grande é o nosso país. Então, ore por nós, ore pelo Plano Missionário Cooperativo. Nós somos um conselho de 7 pessoas, 4 pastores, 3 presbíteros, e cabe a mim a gestão desses projetos. Então, ore por nós nessas estradas, nos aeroportos, algumas vezes nas rodoviárias, que Deus tenha sempre misericórdia de nós. A segunda questão é que sou casado. Sou casado com Dona Kelly, agora em julho vamos fazer 18 anos de casado. Temos 2 belas heranças, Davi, de 13 anos, e Maria Rosa, de 10. Maria Rosa é pode-se dizer assim, uma flor ímpar, uma rosa ímpar. É a razão dos meus cabelos brancos, que eu costumo dizer. Então, ore por nós, ore por nossa casa, ore para que o Senhor nos sustente, ore para que o amor nunca falte, ore para que Deus consiga sempre deixar a sua bondosa mão sobre nós. E por último, que eu pastoreio. Esse cargo que eu ocupo, eu não fui chamado para ele. Não é a razão da minha vida, não é a minha vocação. Por conta de plantar igrejas em São Luís, é que acabei sendo convidado para isso e sei que isso tem data de validade. Mas eu fui chamado para ser pastor. Há 21 anos eu sou pastor da Igreja Presbiteriana, e do qual plantei a igreja do qual sou pastor, e através dessa já estamos plantando a 5ª igreja. Então, ore pela nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Doulos, do qual eu sou pastor, do qual eu tenho a graça, Deus me deu a graça não só de plantá-la, mas acima de tudo de servir como um gestor e impulsionar a plantação de igrejas lá em São Luís. Sei que talvez amanhã ou hoje à noite você não vai lembrar dos 3 pedidos, mas assim, diga a Deus assim: Senhor, veio um pastor lá do Maranhão, ele pediu 3 coisas, eu não me lembro quais são as 3, mas dá graça a ele e abençoe a ele, e aí Deus há de fazer a sua obra sobre nós. Dito posto isso, meus irmãos, eu vos convido a abrir as vossas Bíblias num texto muito conhecido que talvez você vá conseguir falar até de cor e salteado. Salmo de número 100. Abra sua Bíblia no Salmo de número 100.
Vamos todos juntos, em alto e bom som, recitarmos o Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Aleluia. Meus irmãos, eu sou um aficionado por poesia. Talvez como um bom latino, como um bom brasileiro, a poesia é aquilo que nos encanta. Quer seja a poesia recitada em verso e prosa, quer seja a poesia cantada, como fizemos ainda há pouco aqui, ou até mesmo a poesia encenada, a poesia emplastificada, a poesia de uma forma geral, as artes de uma forma geral, é aquilo que faz com que o ser humano viva. E vou até um pouco mais além. A poesia, na verdade, se pudéssemos ter um instrumento que nos provasse claramente que a humanidade ela foi criada à imagem e semelhança de Deus, isso se dá na poesia. Toda e qualquer forma de poesia, na verdade, é a ilustração daquilo que o poeta viveu. Toda e qualquer forma de poesia é a materialização da alma, se está triste, se está quebrada, ou se está alegre, ou até mesmo bem alimentada. É a poesia que faz com que a materialização da alma possa acontecer. Alguns até falam, por exemplo, no caso da poesia fotográfica, das artes fotográficas, que a alma do ser humano ela é preto e branco, pois não existe fotografia mais bela do que o preto e branco. De que o colorido não revela ou pode-se dizer assim, nos inebria e não nos deixa perceber determinadas coisas que o próprio preto e branco revela para todos nós. E isso é muito claro de que um povo que não tem poesia é um povo triste. De que um povo que não consegue produzir poesia é um povo fadado ao fracasso. Talvez por isso que nos últimos tempos, nesse novo milênio, vamos dizer assim, nós brasileiros, nós latinos, nós ocidentais, que tanto por sermos feitos de todos os povos, tribos, línguas e nações, que tanto produzimos poesia no século passado, que tanto produzimos arte no século passado, a deteriorização de nossa sociedade mostra que hoje nós não conseguimos mais produzir boas poesias. Com raras exceções, com raros pontos em determinados locais do país, com raros momentos em que o poeta busca um regionalismo ou até mesmo busca inspiração no passado, a gente não tem mais poesia. A poesia, ela é a materialização da alma. A poesia é algo que mostra para nós de que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Na poesia judaica não é diferente para nós. Os Salmos, o livro dos Salmos, ele não contém todos os salmos da Bíblia, mas ele é composto por salmos, quer sejam salmos cantados, quer sejam salmos recitados, quer sejam salmos de orações, ou até mesmo salmos precatórios. Eles são a materialização da alma do povo judaico, da sua relação com Deus. A grande questão que nós temos hoje do saltério judaico é de que esse saltério judaico materializa a alma do povo judeu a partir da sua relação com Deus. Você pode ver isso muito claramente de uma forma individual. Quando Deus, então, conversa com Davi, por conta do filho de Batseba, e ele escreve o Salmo 51. Em pecado me concedeu minha mãe, e em pecado eu estou. De modo que eu sou impuro no meu julgar, injusto no meu julgar e impuro no meu falar. Ou você pode, por exemplo, olhar para os salmos coletivos, em que se escreve quando Deus derrama a sua graça sobre o povo, como, por exemplo, o Salmo de número 126, quando ele descreve que o povo estava como quem sonha, e a boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se ouvia, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por ele,
Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Existem salmos de orações precatórias, aonde o salmista pergunta: até quando, Senhor, até quando? E existem salmos de celebrações coletivas, quando o próprio Salmo de número 150 nos intima a dizer que todo ser que respira louve ao Senhor. Só que todo salmo ele é consequente. Todo salmo, toda poesia, ela não é como a profecia antes do fato. Ela é depois do fato. E o Salmo de número 100, ele se distingue de algumas dos outros salmos, porque é óbvio e claro para todos nós que o saltério é judaico. É óbvio e é claro para todos nós que esse saltério é fruto de uma relação do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, daquele que criou os céus, a terra e o mar, para com o seu povo na sua trajetória veterotestamentária. Isso é claro, isso é óbvio para todos nós. O problema é que o Salmo de número 100, ele não é escrito somente para aqueles que são devotos desse Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. É diferentemente quando, por exemplo, no Salmo de número 126, 146, quando ele diz: ó casa de Davi, clamem ao Senhor, ó casa de Abraão, clamem ao Senhor, ó casa de Judá, clamem ao Senhor. Ou seja, ele se refere ao próprio povo de Deus, convidando e intimando o povo de Deus a clamar a esse Deus. Diferentemente daqui, o salmista começa celebrando ou intimando a todas as nações celebrar com júbilo ao Senhor. Isso já traz para nós uma individualidade, uma peculiaridade no Salmo de número 100, que traz a ideia de que para nós, principalmente para nós gentios no dia de hoje, talvez 5 ou 4 mil anos depois dele ser escrito, estamos aqui exatamente para, durante todo esse ano, celebrar com júbilo ao Senhor pelos 100 anos dessa igreja, pelos 100 anos dessa casa, pelos 100 anos do povo de Deus que se reúne nesse lugar. Só que ele fala muito claro para todos nós que precisamos voltar a aprender a celebrar com júbilo ao Senhor. O Salmo número 100, como eu já falei para vocês, é uma música, e eu espero que vocês deixem sua Bíblia aberta, porque a gente precisa dar uma entendida na estrutura dele. Por ser uma música, ele tem estrofes. E se você começa a perceber essas estrofes, quando você olha para os versos de número 2 e para o verso de número 4, vê se você consegue enxergar isso. O verso de número 2 diz assim para nós: servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. O verso de número 4 diz: entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios de louvor, render-lhe graças e bendizer-lhe um nome. Ora, servir ao Senhor com alegria e apresentar diante dele com cânticos, naquela época só podia ser exclusivamente no templo. Porque a palavra aqui, servir, é a palavra liturgia, a palavra cultuar. Ele diz assim: vocês vão para o templo servir ao Senhor de uma forma alegre. E que, na verdade, nada mais é do que entrar por suas portas com ações de graças. Servir ao Senhor com alegria é a mesma coisa de entrar por suas portas com ações de graças. E quando ele fala, então, para nós, apresentai-vos diante dele com cântico, é a mesma questão quando ele diz: e nos seus átrios com hinos de louvor, render-lhe graças e bendizer-lhe o nome. O que mostra muito claramente para nós de que o verso 2 e o verso 3 é uma estrofe, e o verso 4 e o verso 5, uma segunda estrofe. Isso fica claro para nós. Por que, então, que o salmista propõe essas duas estrofes? Por causa do estribilho, por causa da introdução. Porque ele, então, conclama todas as pessoas, todas as terras, todas as nações a celebrar com júbilo ao Senhor. Aqui tem uma pequena, vamos dizer assim, dificuldade para que a gente não caia numa casca de banana e acabe não pegando isso aqui e entendendo como se fosse o Hosanna Music, ou como se fosse o Diante do Trono, quando eles cantam Shout to the Lord, ou então aclame ao Senhor toda a terra. Não é nesse sentido, não é nessa forma. Por incrível que possa parecer, aqui não se restringe a momentos de canto, a momentos de música. Quando
a gente olha para a expressão celebrar com júbilo, apesar de no português para nós ser uma expressão, no original, no hebraico, é uma palavra só. E que não tem como traduzir de uma forma. Porque o hebraico ele é muito sonoro. Então, por exemplo, quando você olha para vai traduzir espírito do hebraico para o português, que é a palavra ruar, a gente traduz como ruar, mas na verdade é muito mais o que é o vento que sai da sua boca. Ele é muito sonoro. Por isso que Deus não tem tradução no hebraico. O Yahvé não tem tradução. Quando Deus se encontra com Moisés e diz que ele é o eu sou o que é traduzido pelo tetragrama do Yahvé, não tem como você traduzir. Não tem como. É impossível de traduzir, porque o hebraico, a língua hebraica, ela é muito sonora. Ela é muito mais pelo som que a palavra possa dar do que necessariamente pela grafia que a palavra possa dar. E aqui, o celebrar com júbilo ao Senhor, a gente consegue interpretar de uma melhor forma o que eles têm, é que essa mesma expressão, ou essa mesma palavra, ela era usada quando o povo voltava da guerra e vencia. Então, quando o povo voltava da guerra, o povo judeu voltava da guerra, e eles voltavam pelas estradas, celebrando com júbilo ao Senhor, eles voltavam gritando, eles voltavam festejando, eles voltavam alegres, eles voltavam felizes, por 4 motivos muito simples. Primeiro, que eles não morreram. Segundo, que eles venceram a guerra. Terceiro, que eles estavam voltando para casa. E quarto, que o Senhor havia dado a vitória para eles. Então, a ideia que o salmista está dando para nós é de que nós precisamos aprender, nós precisamos reaprender a celebrar com júbilo ao Senhor, porque o Senhor tem feito maravilhas sobre nós. Porque o Senhor tem feito. E não podemos limitar isso a momentos de canto, a momentos poéticos, ou até mesmo a momentos pontuais no meio das nossas vidas. Porque a conclamação, a celebrar com júbilo ao Senhor, ela é todo o tempo. Todo o tempo. E ele amplia isso a dizer que não só os crentes, não só os judeus, e não só os cristãos, mas independente do seu credo, você precisa aprender a celebrar com júbilo ao Senhor. E por que ele diz isso? Por que ele fala isso? E ele dá a primeira razão, o primeiro motivo na primeira estrofe. Quando ele chega e diz, por que você tem que aprender a celebrar com júbilo ao Senhor? Por uma razão muito simples. Porque saber que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, dele somos e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Deus está dizendo o seguinte, você, independente do seu credo, independente do que você possa pensar, antes de mais nada, você precisa aprender a celebrar com júbilo ao Senhor por uma razão muito primária. É de que se Deus não tivesse te feito, tu não existiria. Ele está dizendo muito claramente, saber que o Senhor é Deus e foi Ele que te fez. Então, antes de tu ser o que tu é, antes de teu braço ser forte ou não, antes de teu intelecto ser forte ou não, antes de teu soldo ser grande ou não, antes de tu ser bonito ou não, antes de tu ter posses ou não, antes de tu ser reconhecido ou não, antes de tu ser o que tu és ou o que tu queres ser, antes de tu sonhar o que tu quer ser, antes de tu pensar no que tu quer ser, antes de tu montar os teus objetivos, antes de tu planejar os teus objetivos, antes de tu executar os teus objetivos, entenda, agradeça a Deus, porque se Ele não tivesse soprado o sopro de vida em ti, tu nem sequer existiria. Por isso, é que independente do que tu acha que tu és, se tu és grande, pequeno, se tu te achas a menina dos olhos de Deus, ou se tu achas o pior dos pecadores, agradeça a Deus. Porque tu só respira porque Ele te fez. Tu só respira porque Ele te fez. Nem preciso caminhar para as estatísticas biológicas de que, na verdade, tu és um milagre. A maioria das pessoas dos óvulos não são fecundados. E o Senhor te escolheu, te soprou. O salmista, não este, mas aquele que tem o mesmo nome que eu, ou eu tenho o mesmo nome que ele, já que ele é mais velho do que eu,
diz que quando ele ainda era uma substância informe, o Senhor o viu. Então, meus queridos, se tu és doutor, tu só és doutor porque o Senhor te fez. Se tu és um grande empresário, tu só és um grande empresário porque o Senhor te fez. Se tu tens filhos maravilhosos, tu só tens filhos maravilhosos porque o Senhor te fez. Se tu tens um legado, tu só tens esse legado porque o Senhor te fez. Tu só é o que tu és porque, antes de tudo, o Senhor te fez. Então, para de reclamar, para de achar o mundo ruim, para de que quando chove tu acha ruim, que quando faz sol está ruim, e quando faz calor está ruim, quando faz frio está ruim, e aprende a celebrar com júbilo ao Senhor. Porque tu está vivo. O Senhor te fez. E Ele não só te fez. Ele muito claramente mostra, muito claro, não só a providência de Deus em nos fazer, como a providência de Deus em nos manter. Ele diz, claro, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem vos fez, e dele somos, porque somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. O Senhor Jesus ilustra isso aqui de uma forma muito perfeita. Ele diz, falando no seu sermão do monte, lá em Mateus capítulo 5 até Mateus capítulo 7, ele diz o seguinte: olhai para os lírios do campo. Olhai para os lírios do campo. Eles não semeiam, eles não aram, eles não colhem, eles não fazem nada. Olhai para os lírios do campo. Ele diz que o lírio do campo é tão belo, tão belo, tão belo, que nem Salomão, em toda a sua glória, como rei, se vestiu tão belo como eles. Só que, sabe por que o lírio... Aí ele vai dizer ao Senhor Jesus, sabe por que o lírio do campo foi feito? Para nascer, ser colhido, ir para o forno e virar roupa para ti. O linho é feito dos lírios. A roupa que se vestia na época eram feitas dos lírios. Sabe por que Deus criou o bicho da seda? Para tu pagar 5, 10, 15, 20 mil reais no vestido. Mas quem fez a seda foi o bicho da seda. Sabe por que Deus criou o Nelore? Para tu poder te deliciar e comer um belo de um bife. Sabe por que Deus te deu um Wagyu? Para tu pagar mais do que o do Nelore. Sabe por que Deus te deu um Kobe? Para tu pagar mais ainda do que o Wagyu. Mas todas essas coisas foram feitas por Deus, para que pudéssemos nos deliciar. E, acima de tudo, Ele criou o café. Porque para nós, nordestinos, eu sei que vocês têm o tererê, o chimarrão, não vou entrar nessa briga não, pelo amor de Deus. Mas, para nós, se há uma joia preciosa na natureza, é o café. E nasce. Eles não semeiam, eles não aram, não colhem, e eles são a razão do nosso despertar, o café. E Deus faz isso porque somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Todos os dias na sua mesa está o café. Todos os dias na sua mesa, se você for mineiro, descendente de mineiro, está o pão de queijo. Se você for nordestino, está o cuscuz e o beiju. Se você for do sul, está lá a cuca e o bolo. Todos os dias está lá. Você não plantou, você não regou, você não arou, você não foi tirar o leite da vaca, você não plantou o café, mas está todo santo dia na tua mesa. Porque isso é fruto da providência pastoral de Deus na tua vida. Independente se tu for um crente, independente se tu não for crente, independente se tu for grato ou até mesmo ingrato, mas todos os dias se encontra lá, na tua mesa. O salmista está dizendo para nós, aprenda a celebrar com júbilo ao Senhor, pare de reclamar. Aprenda a celebrar com júbilo ao Senhor, porque Ele te fez, tu só faz o que tu é, tu tem a força que tu tem, o intelecto que tu tem, a capacidade que tu tem, porque o Senhor te fez, e Ele não só te fez, mas como Ele te sustenta todos os dias da tua vida. Então para e começa a celebrar com júbilo ao Senhor. Começa a te alegrar no Senhor. Acorda amanhã, vai para o banheiro, lava teu rosto, escova teu dente e diz, Deus, obrigado. Não só porque as misericórdias do Senhor se renovaram,
mas acima de tudo porque eu estou vivo. Aprenda a celebrar a vida. Isso já devia bastar para nós, meus amados irmãos. Mas nós somos pecadores. Nós somos complicados demais. E o salmista vai nos dar um segundo motivo. Que o primeiro já bastava. A gente já podia ir para casa, já deu para entender tudo. Só somos o que o Senhor nos fez, e Ele não só nos fez, como nos sustenta. Mas não. Ele chega, é como se ele dissesse assim para Deus: tá bom, Deus, beleza. O Senhor me fez, eu vou ser grato a Ti. Tu me sustenta, eu vou ser grato a Ti. Mas até quando? Até quando? Esse contrato aí vale até quando? Esse fazer e esse sustentar vale até quando? E se eu errar? E se eu não... Se por um momento eu não tiver o coração grato? E se eu me esquecer que foi Tu que me fez? E se eu me esquecer e eu achar no meu orgulho podre da natureza pecaminosa que aquele pedaço de vaguio que eu estou comendo é porque veio do suor do meu rosto e que Tu não tem nada a ver com isso? E se isso acontecer? Tu vai tirar a Tua mão de cima de mim? Vais deixar de me sustentar? Vais deixar de me amar? Aí o salmista vai e nos propõe a segunda razão porque nós devemos celebrar com júbilo ao Senhor. E eu queria que você entendesse aqui a concatenação. É uma poesia, é uma música, e aí você precisa entender a estrutura, a concatenação que ele dá. Ele vai dizer assim: por que você tem que celebrar com júbilo ao Senhor, já que você sabe que Ele te fez e Ele te sustenta? É porque Ele faz isso independentemente de você. Ele não faz isso porque tu é bom, não. Ele não faz isso porque Ele precisa de ti, não. Ele não faz isso porque tu és a razão do amor dele, não. Ele não faz isso, não é por causa disso, não. Ele faz isso por causa dele próprio. Olha como o salmista diz. E no hebraico, a gente precisa entender que, diferentemente do português, que existe o superlativo e existe o diminutivo na língua portuguesa. O superlativo geralmente vem com a grafia ão ou ões, no plural. Então, você pega algo que precisa ser superlativizado, você coloca um sufixo no final. Ou então, se você está escrevendo e quer chamar atenção na escrita, você pode ou sublinhar, ou colocar em caixa alta, ou colocar em negrito. Naquela época não tinha nada disso, não. Essas ferramentas e esses símbolos não existiam naquela época. Como é que o hebreu, na hora de escrever, fazia para dar a superlativização? Ele repetia. Então, não tinha superlativo, era normal, ele pegava e repetia, e escrevia uma vez. Se ele escrevesse duas, era um superlativo médio. Se ele escrevesse 3, era um superlativo máximo. Então, o que acontece? No inglês isso fica muito fácil para nós, quando a gente usa o big, o bigger e o biggest, dessa forma. O que acontece? Mas para nós, no português, só tem um superlativo, só tem um grau de superlativo só. Mas no hebraico são 3 graus. Como é que funciona? Por exemplo, quando ele diz lá em Isaías, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Por que ele está repetindo 3 vezes? É porque é como se ele pegasse um post-it e fizesse uma seta e dissesse assim: olha para cá. Ó. Como se ele escrevesse um negrito, botasse uma caixa alta, botasse de todos o sublinhado, caixa alta e tudo, e dizer: olha para cá, ó, esse aqui é o cara. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Então ele repete 3 vezes. Aqui também ele repete 3 vezes. Quer ver? Olha se você consegue enxergar. Porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. Ele diz que o Senhor, aí ele vai dizer o verbo ser. O Senhor é. E a misericórdia, se Ele é, significa que Ele vai sempre ser. A misericórdia dura para sempre, significa que ela vai sempre durar. E a de geração em geração a sua fidelidade, significa que a sua fidelidade também é eterna. Ou seja, o verbo ser, quando ele diz o Senhor é,
E a misericórdia, o dura para sempre e o de geração em geração são a mesma coisa. Então é como se ele estivesse repetindo 3 vezes. Por ser uma poesia, ele floreia, ele incrementa. E repete a mesma coisa 3 vezes. Para quê? Para dizer assim, ó, a razão é essa bem aqui. Post-it, sublinhado, negrito, caixa alta. Por que você pode, com toda a certeza, celebrar com júbilo ao Senhor, sabendo que o Senhor, a sua providência o fez e a sua providência te sustenta, e que ele não vai, a mão dele não vai se apartar de você, hora nenhuma, mesmo você sendo quem você é, mesmo você vindo a esquecer que tudo vem de Deus, mesmo você deixando de ter um coração grato, porque ele faz isso porque ele é bom, porque ele faz isso porque ele é misericordioso, porque ele faz isso porque ele é fiel. Ou, se você preferir, porque a bondade do Senhor dura para sempre, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque a sua fidelidade dura para sempre. Ou porque de geração em geração a bondade do Senhor permanece. A misericórdia do Senhor permanece de geração em geração. E, acima de tudo, a sua fidelidade permanece de geração em geração. Ele está dizendo muito claramente de que o Senhor é bom, o Senhor é fiel e o Senhor é misericordioso, porque isso faz parte do caráter dele. Então, independentemente de nós, se um dia venhamos a esquecer, se um dia, ao recebermos os raios do sol, e esquecermos de celebrar com júbilo ao Senhor, se um dia, ao galgarmos um objetivo que tínhamos, e esquecermos de celebrar com júbilo ao Senhor, na hora que lembrarmos, devemos celebrar com júbilo ao Senhor, porque isso é fruto da bondade, misericórdia e fidelidade de Deus, porque Ele é bom, Ele é fiel e Ele é misericordioso. O salmista conclui, meus amados, dizendo para nós que celebrar com júbilo ao Senhor é viver a vida que o Senhor nos deu. É viver a vida que o Senhor nos deu. Não é reclamar da vida, é viver a vida. Não é como a hiena do Hanna-Barbera, o Lipe, que só sabia dizer, ó céus, ó vida, ó céus, ó vida. Não. É viver a vida. O fôlego de vida há dentro de mim. Enquanto eu viver, eu celebrarei com júbilo ao Senhor. E ele então diz isso muito claro. Ele não está olhando para ti e perguntando se tu é crente, se tu é católico, se tu não acredita nele ou deixa de acreditar nele, não. Ele está dizendo muito claramente, tu só está vivo porque ele te fez. Tu só consegue ter o teu braço forte porque ele te fez. Tu só consegue realizar as tuas atividades porque ele te fez. Tu só consegue estar sustentado porque ele te sustenta todos os dias, apesar de sermos quem somos. Mas, meus amados, hoje, o que isso tem a ver com a gente hoje? Nessa celebração, nesse ano de celebração dos 100 anos dessa igreja. A primeira razão é muito simples. A primeira razão é a pergunta que eu quero fazer para você. Quando foi que você deixou de celebrar com júbilo ao Senhor na sua vida? Quando foi que você se esqueceu? Que não é a partir de você, é apesar de você. Quando foi que você se esqueceu disso? Quando foi que você perdeu a poesia de celebrar com júbilo ao Senhor? Quando foi que você perdeu a graça? Quando foi que acordar todos os dias não lhe faz mais perceber a bondade, misericórdia e fidelidade de Deus? Eu quero te convidar nessa noite a você voltar a celebrar com júbilo ao Senhor. Todos os dias. Quer seja no dia que chove, quer seja no dia de sol, quer seja no dia de frio, quer seja no dia de calor. Todos os dias. Celebre com júbilo ao Senhor. E a segunda razão, eu quero citar uma ilustração em que um fazendeiro, ele já estava cheio de dias, e ele queria então passar a lida da fazenda para o seu filho. E ele começou então a levar o filho a ensinar, desde cedo ensinou o filho a cavalgar,
e começou a dizer: filho, você vai para esse lado, eu vou para esse lado. E todas as vezes, como todo bom fazendeiro, sempre volta ao meio-dia para poder almoçar, para almoçar juntos. Eles então voltando, o filho chegou esbaforido: pai, 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 Deus é bom. Pai, 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 Deus é fiel. Pai, 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 Deus é misericordioso. E ele disse: que foi, meu filho? Pai, eu vinha para cá. Eu, no caminho, voltando rápido, porque estava cheio de fome, o sol estava a pino, eu cheio de fome, querendo comer. De repente, uma cobra passa em frente ao cavalo. O cavalo se assusta, me derruba. E quando eu olho para o lado, o cavalo foi embora. E a cobra vem em cima de mim. Eu consegui me desviar, e o cavalo não caiu por cima de mim, consegui me desviar. A cobra me olha e não viu o cavalo e vem para dar um bote em cima de mim. De repente, um gavião passa e leva a cobra. E eu disse assim: Deus, Tu és maravilhoso. Veja o milagre, Pai, que Deus fez. E eu comecei a caminhar, de repente, caminho ali 200, 300 metros, o cavalo volta. Eu monto no cavalo e cheguei aqui. Pai, Deus é bom. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. O pai, já cheio de dias, com as cãs, começa a rir do filho. O filho, nos rompantes da sua juventude, começa a ficar zangado. Que é, pai? O senhor está desdenhando? Deus me ama. Que é, pai? Eu vi um milagre. Deus me ama. Eu disse: ah, meu filho, eu estou com mais de 60. E isso nunca me aconteceu. Está vendo? Deus me ama. O senhor nunca viu um milagre. Eu disse: não, meu filho. Estou com mais de 60 anos. Eu saio de casa todo dia. E eu volto todo dia. E eu nunca precisei cair do cavalo. Eu nunca precisei que um gavião me salvasse. Eu fui e voltei todo dia, sem precisar passar por nada disso. Porque Deus é bom. A sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração, a sua fidelidade. Eu não sei quantas cobras eu cruzei no caminho. Não sei quantos gaviões passaram por cima de mim. Mas eu sei que o Senhor nunca me fez cair do cavalo. Porque foi Ele quem me fez, dele eu sou, e Ele é, e eu sou rebanho do seu pastoreio. Celebre com júbilo ao Senhor, não só no extraordinário, mas principalmente no ordinário, porque o Senhor é quem te fez. Que Deus te abençoe e te guarde.